Pode ir. Vandeham Shri Guru Shri Juta Padakamalam Shri Guru Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatam Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakha Vitam Narayanam Namaskrityam Narachaivo Narottama Devim Saraswati Vyasam Tato Jayam Yudhiraye Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Capítulo 18, verso 22. Isso. Não, acho que a gente leu 22, né? Alguém Não, leu? 22 agora, Prabhu. É o 22, Prabhu, pode ir. Jato Krishna Vade Kasmin Kaje Shaktam Ahaitukam Atatvarta Vadal Pancha Tattamasam Udahritam. Tradução. E se diz que o conhecimento, através do qual uma pessoa se apega a um tipo de trabalho, como se este trabalho fosse tudo, sem interessar-se na verdade, e o qual é muito escasso, está no modo da escuridão. Significado. O conhecimento do homem comum está sempre no modo da escuridão, ou ignorância, porque toda entidade viva na vida condicional nasce no modo da ignorância. Uma pessoa que não desenvolve conhecimento através das autoridades ou injunções escriturais tem conhecimento limitado ao corpo. Isso é importante, ó. Na internet hoje em dia pode procurar muito tipo de conhecimento, mas se não for o conhecimento que vem das escrituras ou das autoridades, ou seja, das pessoas santas, então esse conhecimento vai ser simplesmente limitado à coisa material, do corpo e da mente, só no máximo. Não vai ter nenhuma conexão com a verdade que é Deus e a alma. Então, se alguém não procura conhecimento através dos sábios e santos e nas escrituras, todo outro tipo de conhecimento vai estar limitado ao corpo e mente material. Vamos lá.
ela não está interessada em agir segundo as direções da Escritura. Para ela, Deus é dinheiro, e conhecimento significa a satisfação das exigências corpóreas. Tal conhecimento não tem relação com a verdade absoluta. É mais ou menos como o conhecimento dos animais ordinários. O conhecimento de comer, dormir, defender-se e acasalar-se. Aqui se descreve tal conhecimento como produto do modo da escuridão. Em outras palavras, conhecimento que se relaciona com a alma espiritual além deste corpo chama-se conhecimento no modo da bondade. E conhecimento que produz muitas teorias e doutrinas em virtude da lógica mundana e da especulação mental é o produto do modo da paixão. Esse diz que conhecimento que se refere unicamente à manutenção do corpo de uma maneira confortável está no modo da ignorância. Eu acho que a gente tinha lido isso, mas tá bom. Eu lembro que falou aqui que Deus é dinheiro. Até falei. Acho que a gente leu a 23 também. Acho que vocês estão lembrando, hein? Não lembro, não, Prabhu. Lembro que eu vi isso aqui, Deus é dinheiro, ainda falei isso, ó. No 22. Eu acho que a gente ia começar a ler, mas aí a gente começou a entrar na discussão. No 23. Nyatam sangarahitam aragadveshata kritam afala prepsuna karma jattat satvikam uchate. Tradução. Declara-se que está no modo qualitativo da bondade aquela ação que é regulada, se executa sem apego, sem amor nem ódio e sem desejo de resultados frutivos. Significado. Os deveres ocupacionais regulados que as escrituras prescrevem em função das diferentes ordens e divisões da sociedade, executados sem apego nem direitos de propriedade e, portanto, sem nenhum amor nem repulsa, executados em consciência de Krishna, para a satisfação do Supremo, sem interesse por desfrute pessoal. Chama-se ato do modo da bondade. Esse aqui é importante, ó. Toda ação deve ser feita dessa maneira. Mas isso só vai ser possível através da prática diária de Bhakti. Essa atitude vai vir só nisso. E não é fácil fazer isso aqui. Só vai vir através da prática diária. Senão a gente envolve emocionalmente nas coisas e aí Bhakti vai embora. Mas se pratica todo dia, na hora de agir, aí vai ser capaz de fazer igual está falando aqui, ó. Regulado de acordo com as escrituras, sabendo que a escritura pede naquela situação, sem apego e sem aversão, sem desejo de resultados frutivos. Aí vai ser no modo da bondade, vai ser favorável para a vida espiritual. Do contrário, se ficar apegado, vai trazer problema. E aversão também é problema, por isso deve ser controlado. Aí só vai vir se alguém praticar diariamente, todo dia ali, recitando, orando pela misericórdia de cima, tentando compreender, associando, escutando. Só dessa maneira. Do contrário, essas coisas sutil, a emoção pega. E aí
Bhakti, ninguém pode praticar Bhakti. Essa ação no modo da bondade. É só essa que pode ser não prejudicial se alguém estiver praticando Bhakti. E falar aí? Não, não, Prabhu. Ó, as obrigações, os deveres vai ser regulado pelas escrituras, de acordo com a posição social da pessoa, e realizado sem apego e sem aversão, sem desejo pelos frutos e gratificação dos sentidos. Aí sim vai ser no modo da bondade, toda ação. Não é que vai deixar de fazer a ação, vai fazer, mas com essa atitude. Quem deixa de fazer a ação é os impersonalistas e os budistas, que fogem do mundo pensando que ele é igual um sonho ilusório. A gente não fala que ele é ilusório, fala ilusório em outro sentido. Sentido que ele é temporário, não que ele é falso. Ele é ilusório porque ele é temporário. E já os impersonalistas budistas falam que ele é ilusório porque ele é totalmente falso. É diferente. Aí eles fogem dele e não dão atenção. Aí embaixo nas escrituras da essência do Gita, Krishna fala aqui, é melhor engajar nas atividades sem apego. Não é que vai deixar de agir. Senão Krishna ia falar, vai embora do campo de batalha, para que ele vai engajar nessa guerra? Não deve agir, mas como agir que é o negócio. Alguém pode pensar, então, Bhakti é cantar, escutar, então vou largar tudo, vou morar no templo e vou ficar só cantando. Mas ela não está qualificada para aquilo. Então, isso significa fugir de deveres, ou da própria vida, ou família, ou do mundo. Isso não significa Bhakti. Por isso é que depois, quem faz isso, depois de um tempo, volta. Depois, às vezes até perdeu a vida, depois quer voltar e não tem muita coisa que fazer. Pergunta aí. Ninguém? Vinte e quatro. Jatu kame psuna karma sahankare navapuna kriyate bahulayasam tadrajasam udahritam. Tradução. Mas a ação executada com grande esforço por alguém que busca satisfazer seu desejo e efetuada devido a uma sensação de falso ego, chama-se ação no modo da paixão. Mais alto? Escutou? Escutou, mas estava um pouquinho baixo. Tá, vou repetir. Mas a ação executada com grande esforço por alguém que busca satisfazer seu desejo e efetuada devido a uma sensação de falso ego, chama-se ação no modo da paixão. Com grande esforço, procurando satisfazer os desejos. Falso ego significa eu estou fazendo essa ação, eu sou o corpo, eu estou fazendo isso. Isso é chamado ação no modo da paixão. Pergunta?
Hein, Prabhu? Então, assim, aquele exemplo que o senhor deu ali da pessoa que larga tudo para ir para o templo, né, só para não trabalhar, tá nesse modo aqui da paixão, né? Não, muitas vezes da ignorância. Pior do que esse. Ah, é porque ele quer satisfazer o seu ego, né? Mas, Mas aqui está satisfazer os desejos, desejos materiais. No tempo ele não vai satisfazer nenhum desejo material. Por isso que só vai hum, aumentar o desejo. Porque tem o desejo, mas lá ele não vai encontrar isso, entendeu? sim. Aí vai ficar aumentando dentro. Aí depois, quando volta, volta duas vezes maior. Quer fazer tudo que não fez aquele tempo. Então, por isso é que tem que pensar se está qualificado para certo tipo de atividade. Por isso, cada um deve saber a posição social e sacerdotal que ele está. E se alguém renunciar ou algumas coisas antes da hora, a chance de voltar depois é muito grande. Voltar com mais desejo ainda. E para cada um tem um dever, né? De acordo com a pessoa, a situação. Isso cada um deve saber o que deve ser feito, de acordo com a escritura, e o que não deve ser feito. Isso que é importante ver nas escrituras. Tipo de atividade, principalmente o como fazer aqui, igual falou esse verso aqui, falou um pouco. De acordo com as regulações, sem apego e sem aversão, sem desejo pelos resultados fruitivos também. Aí vai ser no modo da bondade. A maioria da pessoa ocidental, quando vai para o Oriente, ela tem essa ideia errônea, qual de Buda, negócio de meditação, de que a ideia é fugir das coisas, e não é isso. Krishna não está falando isso. Ele falou a essência aqui, ó, no Gita. Ele falou para agir. Se alguém tiver qualificado, realmente rendido, ele fala: abandone todas as atividades relacionadas com o corpo, com a mente, simplesmente renda-te a mim. Mas quem está qualificado para isso, a pessoa tem que ver antes. Se fizer antes da hora, não adianta. Aí ele fala: é melhor fazer o dever da sua própria posição social do que tentar fazer de outros. Por isso que cada um deve ver primeiro. Não fazer para depois ver. A maioria faz assim: não, eu vou fazer isso, aí depois eu vejo. É o contrário. Primeiro tem que refletir um tempo, meses, precisar anos para ver o que quer, qual que é a qualificação, para depois agir. Do contrário, uma decisão errada pode atrasar 10 anos, perder 10, 20 anos da vida. Depois, para voltar, como é que faz? Muito difícil. Praticamente perdeu a vida. É importante saber isso aqui. Isso fica para cada pessoa é uma instrução. Tem uma instrução que é geral, que é o quê? Tentar ao máximo se render a Deus como orando, através de orações e canto do nome. Esse é geral, deve ser o principal para todo mundo. E dependendo da qualificação a oração nesse canto e o avanço espiritual, aí ela vai ficando mais perto daquilo e vai automaticamente desapegando e deixando para lá as outras atividades. E aí vai depender de cada um. Por isso é que o objetivo, o foco deve ser esse, no canto do nome, orar por misericórdia, associar com devotos, escutar as escrituras. O principal objetivo é esse. Da vida, né? Alguém pôr isso em primeiro lugar, realmente, aí tem chance de progredir.
Dúvida aí? É 25. Carol quiser ler aí. Ou Isabel, vocês podem. Próximo, nós estamos no 18, verso 25. Oi, boa noite, Haribo. Não vou conseguir ler, estou sem o Gita Prabhu, tá bom? Então estou só ouvindo hoje. Beleza. Anubandham kayam himsam anapekya cha paurusham mohat arabhyate karma jattat tamasam uchate. Tradução. E a ação executada em ignorância e ilusão, sem se considerar o cativeiro ou as consequências futuras, que inflige dano em prática, é considerada ação no modo da ignorância. Significado. Uma pessoa tem que dar conta de suas ações para o Estado, ou para os agentes do Senhor Supremo, chamados os Yamadutas. O trabalho irresponsável é uma distração porque destrói os princípios regulativos das injunções das Escrituras. Este trabalho se baseia geralmente na violência e angústia. Outras entidades vivas. Angústia, outras entidades vivas. Tal trabalho irresponsável é levado a cabo à luz da experiência pessoal. Isso se chama ilusão. E todo esse trabalho ilusório é um produto do modo da ignorância. Essa é a ação no modo da ignorância. A pessoa não preocupa o que é que as escrituras faz e não preocupa com o karma também, que vai voltar, vai dar algum fruto, tipo de ação vai gerar um fruto para ela mesma, ou seja, vai ter uma reação igual e oposta, não preocupa com isso, simplesmente faz. Ou então com violência aos outros, isso é no modo da ignorância. Ou seja, a maioria, né? Hoje em dia. Ninguém quer saber o que que a escritura fala, simplesmente o que vem na cabeça faz, né? De acordo com a natureza adquirida em várias vidas, o que vem faz, sem preocupar. A pessoa inteligente vai tentar controlar. Ele sabe que tem coisas da natureza adquirida que é ruim, então ela vai preferir seguir as escrituras. Fala, não, isso é ruim, a escritura fala que é ruim, não vou fazer isso. Aí ela vai regular ela mesma através disso, mas a maioria não. O que vem, ela acha que é certo e faz. Mesmo se não acha que é certo, faz do mesmo jeito. Achando que é certo ou não, vai fazer. Ele não tem nenhum receio de ir para o inferno e nem da lei do carro. Tá nem aí para isso. Mas depois ela vai ter que pegar de todo jeito. Ligando ou não ligando, vai vir depois a conta, né? Então é melhor pensar antes. Beleza. Pegou. Pergunta aí. Vinte e seis.
Mukta sango naham badi, driti utsaha samambita, siddhi asidhyo nirvikara, karta sattika uchate. Tradução: aquele que executa seu dever sem entrar em contato com os modos qualitativos da natureza material, sem falso ego, com grande determinação e entusiasmo, e sem se deixar levar pelo sucesso ou pelo fracasso, se diz que é um trabalhador no modo qualitativo da bondade. Significado: o devoto consciente de Krishna é sempre transcendental aos modos da natureza material. Ele não anseia pelo resultado do trabalho que lhe foi confiado, porque está acima do falso ego e do orgulho. Mesmo assim, é sempre entusiasta até o término de cada obra. Ele não se preocupa com as dificuldades a que se submete. Está sempre entusiasmado. Não se importa com o sucesso ou com o fracasso. É igual tanto no sofrimento quanto na felicidade. Tal trabalhador está situado no modo da bondade. Isso aqui é importante. Não é muito fácil, mas é possível praticando o Bhakti. Você vê, às vezes está praticando o Bhakti. Alguém vem e faz uma injustiça, ou fala alguma coisa, ou faz alguma coisa contra, a gente deve pensar o quê? Que quem vai dar o resultado não é ninguém, é Deus, que vai julgar a gente e também os outros. Então não precisa preocupar, deve lembrar disso. Lembrando disso, a gente prossegue sem problema. Você vê muita gente, quem recai, dá recaída, né, com droga. Tem amigo meu que vários casos disso até hoje. Vai briga com a esposa, por exemplo, aí vai refugia na bebida ou qualquer outra coisa, porque não consegue lidar com aquele tipo de fracasso, vamos falar assim. Então, ninguém gosta. Se alguém xingar a gente, não vai gostar. Se alguém fizer alguma coisa, não vai gostar. Mas isso não deve abalar a ponto de tirar o equilíbrio ou parar com a prática e levar a vida da maneira normal. Muita gente não consegue isso. A gente deve conseguir se a gente quer praticar Bhakti. Senão vai ficar um dia desse jeito, outro dia do outro jeito, dependendo do que vai acontecer. Aí outro jeito. Aí um dia pratica, outro não pratica. Um dia recita, outro não. Aí vai de acordo com o karma, né? Não tem a disciplina. Mas se tiver determinação, isso aqui é possível. Se alguém fizer alguma coisa, sabe que Deus vai dar o resultado, não é ninguém. Então, sem problema. E aí não entra em atrito com ninguém e continua praticando. Se Deus estiver satisfeito, tá bom. Não importa se o mundo estiver insatisfeito com a gente, não tem problema nenhum. Se Deus estiver satisfeito, tá ótimo. É o que importa. Então, palavra e ação dos outros não devem importar. E se tiver sucesso também, não deve ficar eufórico de nada também, sabendo que é misericórdia de cima, que a gente pode fazer algum progresso. Sem isso, ninguém pode progredir, então agora deve ser dado para Guru, Vaishnava e Bhagavan, só. Não deve ser igual na tristeza e felicidade. Só o trabalhador está no modo da bondade. Pergunta aí. Vinte e sete.
Ragi karma phala prapso lubdhol himsatmako shuchi hashasokam vita karta rajasa parikirtita. Tradução: o trabalhador que se apega ao trabalho e aos frutos do trabalho, desejando gozar esses frutos, é que é cobiçoso, sempre invejoso, impuro e que deixa afetar pela alegria e tristeza. Disse que está no modo da paixão. O ser humano é muitíssimo apegado a certo tipo de trabalho ou ao seu resultado, porque tem excessivo apego ao materialismo ou ao conforto do lar, à esposa e aos filhos. Semelhante pessoa não deseja a maior elevação na vida. Tudo o que interessa é estar mais confortável possível nesse mundo material. Em geral, é muito ganancioso e pensa em que tudo o que conseguiu é permanente e nunca sairá de suas mãos. Ele inveja os outros e, em troca de gozo de sentido, está disposto a cometer qualquer falcatrua. Por isso, tal homem é impuro, e pouco lhe interessa se seu ganho é limpo ou sujo. Fica muito feliz se seu trabalho tem êxito, e fica muito aflito quando seu trabalho não é bem sucedido. Assim é o trabalhador no modo da paixão. Pergunta aí. Assim é o trabalhador, modo da paixão. Prabhu, é o que mais se vê hoje, né? É, o, é a pessoa invejando o colega de trabalho que ganha mais, o outro querendo ter a vida do outro. A gente vive esse verdadeiro, qualquer, essa verdadeira roda, né? É sempre você se referenciando aos outros e aí você nunca fica satisfeito com nada. A referência é sempre o que está lá em cima e no que você está realmente que é preciso para você. Vinte e oito. Ayukta prakta stabdha sato naiskiri kritiko lasa vishad dirga sutricha kartatam asaruchate. Tradução. E o trabalhador que está sempre ocupado em trabalho contra a injunção da Escritura, que é materialista, obstinado, enganador e esperto em insultar os outros, que é preguiçoso, sempre desanimado e moroso, é um trabalhador no modo da ignorância. Significado. Nas injunções escriturais encontramos que tipo de trabalho deve ser executado e que tipo de trabalho não deve ser executado. Aqueles que não fazem caso destas injunções ocupam-se em trabalho que não deve ser feito. E tais pessoas geralmente são materialistas. Elas trabalham de acordo com os modos da natureza, não de acordo com as injunções das Escrituras. Tais trabalhadores não são muito gentis, e geralmente eles são sempre astutos e espertos em insultar os outros. Eles são muito preguiçosos, muito embora tenham algum dever. Não o desempenham corretamente e o deixam de lado para fazê-lo mais tarde. Portanto, parecem estar desalentados. Eles são morosos. Qualquer coisa que pode ser feita em uma hora, eles prolongam por anos. Tais trabalhadores estão situados no modo da ignorância.
Perguntei. Em Prabhu, aqui então é o equilíbrio, né? Nem trabalhar demais, nem ser preguiçoso. Seguir as instruções do desapego e devagarinho a gente vai conseguindo se desapegar de tudo isso, né? É. O principal é o foco em Bhakti, né, na prática. E aí o resto, isso aí vai vir como resultado da prática. Por isso que o foco, Swami Prabhupada no comentário, é sempre na prática, no canto do nome, orações, invocar misericórdia, associar com o devoto e escutar as escrituras. Por esse motivo. E tudo vai vir como resultado disso. Sem isso, não vem nada. Então, por isso que o foco é nisso. Pode parecer que é repetitivo e tal, mas não é, não. É porque o foco é justamente esse. Tudo é a atitude certa, tudo vai vir como resultado disso. Você vê, se alguém não faz isso, ele não vai conseguir resultado espiritual nenhum. Não tem gente aí tentando, não consegue nada. Mas aqueles que estão tentando de acordo com as escrituras da maneira certa, estão conseguindo. Então, depende disso. Vinte e nove. Buddhir-bedham dhritischaiva gunatastri vidham snu prochamanam asheshina pritaktena dhananjaya. Tradução. Ó conquistador de riquezas, agora, por favor, ouve enquanto te falo pormenorizadamente sobre as diferentes espécies de compreensão e determinação, segundo os três modos qualitativos da natureza material. Significado. Agora, depois de explicar o conhecimento, o objeto do conhecimento e o conhecedor, em três divisões diferentes segundo os modos da natureza material, o Senhor passa a explicar da mesma forma a inteligência e a determinação do trabalhador. Trinta. Pravritin cha nivritin cha karya karye bhaya bhaye bandham moksham chaya veti buddhi sa parta satviki. Tradução. Ó filho de Critã, da compreensão pela qual se sabe o que se deve ser feito e o que não deve ser feito, o que se deve temer e o que não se deve temer, o que preenche e o que liberta, está no modo da bondade. Comentário. Executar ações segundo as direções da Escritura chama-se pravit, ou executar ações que merecem ser realizadas. E ações que não seguem essa orientação não devem ser executadas.
Quem não conhece as direções das escrituras se enreda nas ações e reações do trabalho. A compreensão que discrimina por meio da inteligência está no modo da bondade. O entendimento que é discriminado pela inteligência, não pela emoção. Está situado no modo da bondade. Se alguém não conhece as direções das escrituras, se torna preso nas ações e reações do próprio trabalho. O importante de estudar as escrituras é isso, para ver como que vai agir cada situação. Perguntei. Trinta e um. Nyaya dharmam adharmam cha kajam cha kajam eva cha ayathavat prajanati buddhi sapartarajasi. Tradução. E a compreensão que não pode distinguir entre a forma de vida religiosa e a irreligiosa, entre a ação que se deve executar e a ação que não se deve executar, essa compreensão imperfeita, ó filho de Pita, está no modo da paixão. Significado. A inteligência no modo da paixão sempre trabalha de maneira perversa. Ela aceita religiões que não são realmente religiões e rejeita a religião verdadeira. Tudo que se vê e todas as atividades estão desorientadas. Os homens de inteligência apaixonada consideram uma grande alma um homem comum e aceitam um homem comum como uma grande alma. Eles pensam que a verdade não é verdade e aceitam o não verdadeiro como verdade. Em todas as atividades, eles simplesmente tomam o caminho errado. Por isso, sua inteligência está no modo da paixão. Sei. Fiz saber se tiver esse comentário. No seu tem isso aí, Lin? Não, Prabhu, não tem não. Difícil saber se esse comentário foi escrito pelo Swami Prabhupada. Às vezes adicionaram esse aí, porque no nosso aqui não tem para esse verso. Ô, Prabhu, o comentário que ele leu está no 32 no meu. Não, mas aqui tá falando em modo da ignorância. Ele falou paixão aí. Só mudou os termos ali de ignorância para paixão, mas no meu 32 está a mesma coisa que ele leu agora, só invertendo, em vez de... E no 32 o seu tem comentário, Dani? No 32, não. O meu 32 fala do modo da ignorância e não tem comentário. Então eles trocaram, foi isso então.
Deve ter sido um erro aí. Trocaram de ignorância por paixão. Então, entendimento no modo da paixão não pode distinguir entre. É porque tem que os dois falam. Os dois falam a mesma coisa. Religião e religião, os dois. É parecido. Esse comentário serve para os dois. Deve ser por isso. Adharmam dharmam itija manyate tamasavritam sarvatam viparitam buddhi sapartatamasi. Tradução. A compreensão que considera a irreligião como religião e a religião como irreligião, que age sob o encanto da ilusão e da escuridão e se esforça sempre na direção errada, ó par, está no modo qualitativo da ignorância. Significado. A inteligência no modo qualitativo da ignorância sempre trabalha ao contrário do que deveria. Aceita religiões que, na verdade, não são religiões e rejeita a verdadeira religião. Os homens que vivem na ignorância tomam uma grande alma por um homem comum e aceitam um homem comum como um grande alma. Pensam que a verdade é inverdade e aceitam inverdade como verdade. Em todas as atividades sempre tomam o caminho errado. Daí sua inteligência está no modo da ignorância. Pergunta aí. Máximo 2 semanas acaba esse. Segunda leitura do mesmo Gita. Entenderam tudo aí? Ô, Prabhu, então eu entendi nesses versos aqui que sem a orientação, né, sem os shastras e sem um guia que designa, a pessoa fica desorientada, né? E fica nesse estado da ignorância em qual a gente está vendo hoje, né? Que está se cumprindo, não, está acontecendo o que está escrito aqui, né? As pessoas cada vez mais indo atrás de pessoas que não falam sobre a religião verdadeira, né? Religião verdadeira tem, né? O negócio é o conceito. Sim, né? E aqui tem cristianismo para todo lado, mas o que eles tiram, entendem disso é que é o problema, que não é a religião verdadeira. Você vê, o que mais tem é os evangélicos. Eles não entendem nada. Nada de nada. Sentimentalismo. Não tem nenhum entendimento. Consegue entender. Confunde as coisas. Escritura, né, não é tão fácil de compreender. Todo jeito, o importante é a gente compreender, né? E fazer progresso, né? O principal é isso. Os outros deixa para lá. Puder ajudar, tá bom. Se não puder, né, deixa para lá. Melhor meditar na gente. Quando
Swami Prabhupada fala, a gente explica, é para dar exemplo só. Fora disso, melhor tirar a mente deles e focar na gente. Do contrário, o defeito deles vem para a gente. É melhor focar nos santos, no Guru Vaishnava. Aí as qualidades dele vêm para a gente. É só na hora de estar fazendo a leitura, quem está fazendo a leitura, quem está comentando, para explicar algum ponto, ele pode falar alguma coisa do outro. Do contrário, não. Senão é maléfico para a vida espiritual. É melhor deixar para lá. Por isso a gente vai comentar, quando alguém vai comentar, deve comentar dos sábios. Deixa os outros para lá. Aqui o Swami Prabhupada está falando, às vezes dá um exemplo só para saber, para dar um entendimento correto, não para criticar ninguém, não. E se alguém fala num tom de crítica, vai prejudicar ela. Ela está focando naquilo. É aconselhar a gente focar nos sábios, santos. Isso é importante. É bom. Se for comentar, é melhor comentar a vida boa dos outros e deixar os ruins para lá. Se for comentar assim, quem não estiver lendo, né? Vai ser melhor. Vamos lá. Namah Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Iti Namine Namo Vishnu Padaya Krishna Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Iti Namine. Namaste Sarasvati Gurapakacharine Nirvishesha Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschacharine Radhikaya Priyatmane Shri Srimad Bhaktivedanta Narayana Niti Namine
Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Sivasati Gauravasati Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Jaya Gurudeva, 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 Jaya Jaya Gurudeva. Jaya Jaya Gurudeva, Gurudeva, Jaya Gurudeva. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada. Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol,
Hari Bol, Hari Bol. Nitai Gora Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Jai Shri Gurupad Padma. Om Vishnupad Paramahamsa Parivrajakacharya Vajjasa Tasha Shri Srimad Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj ki Jai. Jai Shri Gurupad Om Vishnupad Shri Srimad Bhaktivedanta Tirtha Goswami Maharaj ki Jai. Om Vishnupad Shri Srimad Bhakti Jivanacharya Maharaj ki Jai. Jai Om Vishnupad Shri Srimad Gaur Govind Swami Maharaj ki Jai. Jai Om Vishnupad Shri Srimad Bhaktivedanta Swami Prabhupada ki Jai. Jai Om Vishnupad Shri Srimad Bhakti Pragyan Keshav Goswami Maharaj ki Jai. Jai Jagat Guru Srila Prabhupada Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur ki Jai. Jai Shri Rupanu Guru Vahaga ki Jai. Shri Rupa Sanatana Vata Raghunath Jiva Gopal Vata Raghunath Goswami Prabhu ki Jai. Premasya Kaho Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasa Gaur Bhakta Vrinda ki Jai. Jai Shri Bhagavan Singhadev Bhakta Pravar Prad Maharaj ki Jai. Namacharya Srila Haridas Thakur ki Jai. Jai Shri Navadvip Dham ki Jai. Shri Vrindavan Dham ki Jai. Shri Kshetra Dham ki Jai. Jai Shrimad Bhagavad Gita ki Jai. Todos os gods devotos reunidos ki Jai. Shri Harinam Sankirtan ki Jai. Nitai Gaur Premanande Hari Hari Bol. Hari Bol. Boa noite a todos. Valeu, valeu, boa noite, valeu, Hari Bol.